2005, aqui no Paraná, provimento 56, discutiu algumas coisas sobre subsídios. Foi um ano muito interessante para tratar de certos assuntos aqui, 2005. Paralelamente a isso, discutiram também sobre a contratação do pessoal da saúde. Médicos do antigo PSF, agentes comunitários, agentes de endemias, em especial esses 3 tipos de convênios aí com a União Federal. Naquele momento, aqui no Paraná, foi orientado a que esses profissionais fossem contratados pelo regime seletista. Não como cargo público, mas emprego público. Deve ser isso que vocês fizeram lá nos seus municípios, e pelo Brasil afora, outros estados seguiram a mesma coisa. Então, nós temos lá em vários municípios do Brasil, na maioria, diria, que é estatutário, no geral, aprovou uma lei de regime jurídico único, mas em razão daqueles problemas lá que se encontrava na época, qual foi a dúvida? Se você contratar num cargo, ganharão estabilidade, e caso esses convênios com o governo federal se encerrem, como é que nós faremos com os médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares e no caso, técnicos de enfermagem, no caso, agentes de endemias? Como é que nós vamos fazer com esse pessoal se o governo encerrar o convênio? Bom, vamos contratar então por emprego público, que esse não tem estabilidade. Vários juristas se encontraram, tribunais de contas, e decidiram isso. Mas fizeram uma besteira sem tamanho, porque agora você tem no seu município seletistas e estatutários. Qual é o problema maior nisso tudo? É que o estatutário, você vai lá no seu regime jurídico único e altera ele. Tipo, sei lá, licença-prêmio. Levanta a mão aí, quem tem licença-prêmio aqui, 3 meses... De 5 em 5 anos, ganha 3 meses. Tem? Obrigado. Levanta a mão quem não tem. Aí, tem alguns municípios que não tem. Quem não tem, vai lá e coloque. Quem tem, vai lá e tira. É simples assim, é a lei local que decide. Esse é um tipo de direito que os servidores têm, que pode ser alterado a qualquer momento pelo município. Quem tem direito à licença-prêmio no município, é 3 anos, aliás, é 3 meses a cada 5 anos? Ou tem alguma coisa diferente por aí? É assim? E pode ser convertido em pecúnia? Pode ser pago em dinheiro? Pode ou não pode? Alguns não, outros sim. Depende do seu município. Então, assim, conforme o gestor e conforme a reivindicação dos servidores, tipo, os servidores reivindicam ao prefeito e inicia-se um processo legislativo e a lei é alterada, dizendo que pode transformar em pecúnia quando não recebido aquele valor, quando não recebido com o benefício do afastamento. É o seu município que resolve. Eu estou falando para estatutários, porque para aquele pessoal seletista, os médicos da estratégia de saúde da família, enfim, qualquer seletista contratado no seu município, esse direito ele nem terá. Por quê? Porque a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não prevê. Mas e se meu município resolver estender a eles? Inconstitucional. Por quê? Porque a CLT é uma lei federal. Como é que você modifica a CLT com uma lei municipal? É simples entender que não é possível. 2 pesos e 2 medidas você tem lá no seu município, quando você tem seletistas e estatutários. Agora, o que é que isso tem a ver com a aposentadoria? Simples assim. Os teus servidores estatutários deverão sair, desocupar o cargo quando dá a aposentação. Os seus seletistas, nananina não tem necessidade de afastar-se. Ok?
Caso dependa aprofundamento nisso depois, nós podemos retornar ao tema, mas vamos em frente. Não interessa para qual regime contribui. Foi boa a tua pergunta, porque é bom deixar claro isso. Não interessa qual tipo da aposentadoria, não interessa se foi voluntária ou compulsória, não interessa qual regime de previdência. O que interessa é o regime que regula aquele tipo de servidor. Estatutário sai do cargo imediatamente. Seletista permanece no cargo, caso a administração queira tirá-lo, só através de um processo administrativo por justa causa. Claro, antes dos 75. Agora, aos 75, todos são iguais e permanece o direito o dever do afastamento. Abro um parênteses aí para dizer que, às vezes, no município que tem um regime geral de previdência, não é o regime próprio, pode ocorrer do servidor ter se aposentado lá e você não saber. Já aconteceu com alguém? Que o RH não sabe que o servidor aposentou. Já aconteceu? E aí? Ele continuou lá porque você não tinha conhecimento. Ela encaminha uma carta, pelo menos há 3 meses, para a Previdência, para saber. A Previdência, por si só, hoje, quando identifica que é de um município, já começou a encaminhar ofícios para o município comunicando da aposentação. Mas não serão penalizados. Caso você não tomou conhecimento, não vem uma pena contra. Mas o Ministério Público, quando ele define num TAC, que é um termo de ajuste de conduta, se o prefeito ou o presidente da Câmara não cumprir, vai pagar multas altíssimas lá em razão dessa falha. E essa multa é pessoal ao gestor. 5 mil por servidor e é um título executivo. O Ministério Público entra como se cobrasse um cheque, uma nota promissória não paga do gestor individualmente na pessoa física e não contra a instituição. Pois bem, agente público, agente político, funcionário, servidor, empregado público. Até aqui, nós vamos esclarecer os diferenciais básicos, sem nos aprofundarmos em questões teóricas, para não complicar um pouco. Mas se você olhar para cá, você vai entender muito fácil que agente público são todos aqueles que atuam com o serviço público. Não estou falando que atuam num órgão público, atuam com o serviço público. Cartório na sua cidade, qualquer tipo de cartório, nem todas as pessoas que atuam lá dentro são concursadas. Nem por isso deixam de ser agentes públicos, porque aquele lá é um tipo de serviço público. O Conselho Tutelar. Conselho Tutelar é agente público. Ele não fez concurso, não foi contratado por licitação, não está na folha de pagamento normal, não é comissionado. Não são autônomos, são agentes públicos. Agora começam a separar os tipos. O prefeito é agente público, o vereador é agente público, o vice-prefeito, os comissionados, todos são agente público, efetivo, temporário, estagiário. Levanta a mão aí, quem tem estagiário na prefeitura ou na Câmara? Tem? Estagiário, agente público, se estiver atendendo o serviço público. Agora nós temos o agente público, que é o guarda-chuva, e nós precisamos de separar as espécies desse agente público. Nós vamos ter o agente público administrativo, que é vocês. Servidores. Tem secretário municipal aqui? Secretário? Não? Vocês todos são agentes públicos administrativos. Sabe qual a diferença de vocês para o secretário? Ele é agente público político. O secretário não é agente público. Mas ele faz a administração, ele não foi eleito no voto. Ah, bom, aí faz uma diferença. Ele é agente público político não eletivo. Certo?
Agente público político eletivo. Prefeito, vice, vereadores. Conselheiros não são agentes públicos políticos eletivos, são agentes públicos administrativos elegíveis. Mas eles não atuam em cargo político. Quem atua em cargo político no município é só o prefeito, o vice, os vereadores e os secretários municipais. Aqueles secretários na prefeitura de primeiro escalão. Se você tiver na Câmara Municipal alguém com o nome de secretário, não confunda, não é o nome. É a atuação de quem comanda uma pasta, uma secretaria lá no Executivo. Fala, Maria, vamos ver se sai agora. O secretário é agente público eletivo? Secretário, agente público político não eletivo. Não eletivo. Não eletivo? Não eletivo. E ele é agente público político, secretário, eu vou dar dois tratamentos diferenciados para ele, de vocês. Secretários municipais, eles não são abrangidos pela súmula 13 do STF. Alguém sabe do que se trata a súmula 13? Nepotismo. O prefeito poderá indicar um secretário, seu parente, o parente do vice, ou parente de um vereador, ou parente de um servidor, porque não abrange a súmula 13. Falando de nepotismo, aliás, para falar de nepotismo, nós vamos buscar depois um tópico específico para abranger um pouco mais essa fala. Essa é a primeira razão. Primeiro momento que vocês podem ter como exemplo de que eles são tratados diferentemente dos demais servidores. Mas o momento mais importante, não exatamente o segundo pela ordem, eles têm o subsídio deles fixados pela Câmara Municipal, por iniciativa da Câmara. Quem fixa quanto vai ganhar o secretário municipal são os vereadores, não é o prefeito. Agora, quem fixa quanto é que vocês ganham é o prefeito. Claro que ele tem que ter autorização da Câmara, mas inicia o projeto com ele e é ele que bota o valor. Secretários, pela Constituição, o subsídio deles é fixado por iniciativa da Câmara Municipal e não se fala de outra forma. Boa tarde a todos. Boa tarde, Josimara, tudo bem? Não. Os secretários municipais, então, são agentes políticos, né? Não eletivos. Não eletivos. O diretor, o chefe, o assessor, o chefe do gabinete, o assessor de planejamento, o assessor jurídico do prefeito, se enquadram como político ou todos agentes públicos daí? Fora o secretário com outro nome, para se equivaler aos secretários nessa finalidade de agente público político não eletivo, você não vai analisar o nome, você vai analisar a estrutura administrativa da prefeitura e saber se aquela atividade se equivale a primeiro escalão. Exemplos: procurador-geral. Tem algum município aí que tem procurador-geral? Procurador-geral. Procurador-geral, por regra, ele está numa escala idêntica às dos secretários para esses fins de análise aqui. Então, independente do nome ser secretário, o procurador-geral tem essa equivalência. Na maioria dos municípios, o chefe de gabinete também tem essa equivalência. Ele é CC1. Lá, o símbolo é o mesmo dos secretários, está lá. Mas pode ser enquadrado como agente político também, se ele agir ou atuar em atividades equivalentes ao poder de comando das secretarias. Então, a importância aí é o poder de comando, poder de decisão que se tenha aquele gestor. Claro que o ideal, quando a Câmara vai tratar do subsídio dos secretários, é verificar a estrutura administrativa da prefeitura e fixar também o subsídio do chefe de gabinetes, do procurador-geral ou de outros equivalentes que estejam nas mesmas possibilidades políticas dos secretários.